As crianças, elas vão para o departamento infantil, vão ter o momento delas lá de aprendizado. Eu quero convidar nossa irmã Marisa. Eu acho que vai precisar reduzir a iluminação aqui, né? Por conta dos slides. Então, por favor, Diácono Abimael. Nossa irmã Marisa, ela tem servido ao Senhor em nossa igreja, também tem se dedicado à área do ensino, né? É mestre, não é isso? Nessa área de ensino, e tem trabalhado de forma muito específica com o atendimento a crianças atípicas, tanto na sua esfera profissional, e tem abençoado a Igreja de Cristo, não só aqui, mas tem dado palestras em muitas igrejas sobre esse tema. E aí, nada mais justo que a prata da casa tenha a oportunidade também de nos trazer, né, um pouco do seu conhecimento. Nós temos refletido muito como igreja sobre isso. Temos em nosso meio crianças com síndrome de Down, TDAH, meu filho tem TDAH, crianças autistas e diversas outras formas, e nós precisamos integrá-las. Elas fazem parte da igreja, elas não estão à parte da igreja, elas são parte da nossa igreja. E a gente tem que aprender como conviver com elas, como acolhê-las, abraçá-las de uma forma que o Senhor seja glorificado também através disso. Amém? Vamos orar pela irmã Marisa? Vamos, fica de pé no seu lugar. Vamos pedir a Deus que a abençoe. Ela vai ter um bom tempo aí. E aí, após ela fazer a exposição, se você tiver dúvidas, vai poder colocar as suas dúvidas, tá certo? Para a gente crescer junto aqui na graça e no conhecimento de Jesus. Querido Deus, nós te damos graças por esse dia que o Senhor está nos concedendo, pelo privilégio de nós podermos amanhecer, subir à tua casa para juntos louvar o seu nome, engrandecermos ao Senhor e podermos crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de refletirmos sobre esse tema, que é urgente e necessário para as nossas vidas. Que o Senhor possa usar a tua filha como instrumento em tuas mãos, para nos transmitir com a habilidade necessária aquilo que o Senhor colocou em seu coração nessa manhã, e também nos faça, Senhor, sensíveis a compreender e aprender tudo o que será ensinado. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmã Marisa, com a oportunidade. Igreja, a paz do Senhor, né? Nesse dia, nessa manhã ensolarada, graças a Deus estamos aqui, felizes. Ontem meu esposo quis me dar um sustinho, né? Me deixar nervosa, mas deu tudo certo, graças a Deus, né? Ele agora está bem. E hoje nós vamos refletir, né, como o pastor falou, sobre a integração de famílias atípicas e a importância que esse tema tem em todas as esferas da sociedade. Nós sabemos que cada vez mais, né, tem surgido novos laudos, novas condições de atipicidades. Isso não é diferente dentro da igreja. Então é necessário que a gente converse sobre isso, reflita sobre isso, e que nós, enquanto igreja, tenhamos, né, fixas na nossa mente a nossa responsabilidade, enquanto igreja acolhedora, né? Nós temos que ser conhecidos como um povo que ama, como um povo que acolhe, e é isso que nós vamos refletir essa manhã. Gostaria que vocês abrissem as Bíblias em Romanos 12, 4, 8. Romanos 12, do 4 a 8. Que diz o seguinte: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. E quem exerce misericórdia com alegria.
Então, a Bíblia, né, ela nos ensina várias coisas, inclusive sobre os diferentes membros, as diferentes partes que fazem, que integram o corpo de Cristo. Então, quando a gente fala do corpo de Cristo, falamos de diferentes pessoas, diferentes realidades, né, diferentes formas de pensar. E nós vamos refletir um pouco sobre isso, né, nesse estudo. O nosso estudo hoje tem como tema Igreja Acolhedora, integrando famílias atípicas na comunidade cristã. Nesse texto de Paulo, ele nos fala da importância do serviço, né? Ele começa nos falando da importância do serviço e como deve ser o serviço que agrada a Deus. Então, ele fala da dedicação, né, da integralidade, da gente se dedicar à obra de Deus de diferentes maneiras, de acordo com os nossos dons. Romanos, nesse mesmo texto de Romanos, no capítulo 3, ele diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, diga a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, Paulo nos exorta também, irmãos, a servir a Deus com humildade, né? E quando a gente fala de humildade, a gente fala de se doar em favor dos outros. Quando a gente olha para a igreja, a gente percebe o tanto de diferença que nós temos. E para servir aos outros com dedicação e com zelo, é preciso que nós tenhamos humildade, né? Essa é uma palavra muito importante para a nossa reflexão hoje. Então, a partir do verso 4 até o 8, ele fala sobre o corpo de Cristo. Ele faz a analogia da igreja como um corpo, né? Assim como o nosso corpo tem vários membros que trabalham conjuntamente para o nosso bem-estar, né, para o nosso funcionamento, assim também. O corpo de Cristo é composto por pessoas diferentes, com realidades diferentes, dons diferentes, e nós temos que aprender a servir independente das nossas diferenças, né, com humildade e dedicação. Então, né, para iniciar, próximo slide, por favor, a gente vai refletir o que é, né, qual é o conceito de família atípica. Quando a gente fala de família atípica, sobre o que é que nós estamos falando. Então, família atípica é quando um dos membros dessa família possui alguma deficiência, seja ela física ou intelectual, e apresenta um desenvolvimento diferente dos marcos esperados, certo? Resumindo, né, é quando alguém da família apresenta alguma deficiência, que é o que a gente chama de pessoa com deficiência. Antigamente, né, uns 10, 15 anos atrás, esse termo era muito associado a pessoas que tinham apenas deficiências físicas, né? Mas hoje em dia, PCDs, ou pessoas com deficiência, é um termo atribuído a pessoas que têm tanto deficiência física como deficiência intelectual. Pode passar, por favor. E de onde vem, né, esse interesse de falar de famílias atípicas? Deus, ele nos direciona para caminhos que nós não imaginamos. Então, eu sou formada em biologia, eu sou professora, né, sou licenciada em biologia. E desde sempre, a gente percebe, né, na nossa caminhada enquanto professora, que existem diferentes tipos de alunos. E que dentro da sala de aula eles reagem de diferentes maneiras. Se eu fosse falar desse tema para você há 15 anos atrás, eu diria que muitos desses meninos são preguiçosos, né? São bagunceiros, não têm interesse em estudar, não têm interesse em aprender. Porque há 15 anos atrás, nós não tínhamos conhecimento sobre todas essas atipicidades. Então, da pandemia para cá, houve uma enxurrada de informação, de comunicação a respeito disso. Por quê? Porque foi exatamente nesse período que se percebeu que muitas crianças tinham muitas dificuldades de aprendizagem. Então, foi se estudar sobre isso, né, compreender por que isso estava acontecendo. E de lá para cá, tem, assim, surgido exponencialmente a quantidade de laudos, né, de crianças, seja com TDAH, seja com autismo, né, com deficiência intelectual leve, moderada. E aí a gente percebe, né, que essa realidade está adentrando todos os setores da comunidade. Então,
né, primeiro minha experiência como professora, depois de um tempo, quando a Aurora nasceu, eu precisei dar uma pausa no ensino. E aí, quando eu retornei, a oportunidade que eu tive foi como educadora social. O que é educadora social? É uma mediadora de aprendizagem para crianças com dificuldade. E aí, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer com essas crianças? Toda a vida eu ensinei aquela classe, né, de 30, 40 pessoas. Eu disse, e agora, né? Eu ia ser responsável por 1 ou 2 crianças com dificuldade de aprendizagem. E eu pensei naquele momento, mas eu não sou pedagoga. Eu vou ter muita dificuldade, mas vamos, né, adiante. Então, eu comecei a trabalhar com essas crianças. Essa foto aí, esse rapazinho, foi um dos meus primeiros alunos, né? Eu tampei o rostinho dele por uma questão de ética, né? Nós não podemos expor os alunos. Ele era autista, suporte 2, e foi, assim, um grande desafio para mim, porque eu não conhecia a realidade. Nós, quando não conhecemos a realidade dessas famílias, a gente costuma ter as nossas pressuposições sobre a condição. E aí eu fui entendendo que no autismo, por exemplo, existem diferentes tipos de autismo, né? As pessoas autistas, elas não são todas iguais, elas têm diferenças. Eu também tive contato com crianças com TDAH. E aí eu comecei a perceber que aquilo que eu imaginava ser bagunça, ser preguiça, né? Na verdade, era uma criança com TDAH. E aí eu tive a necessidade de entender mais sobre o assunto. Foi quando eu fiz o curso em ABA, né, que é a analista do comportamento aplicada. E aí, se todos vocês pudessem fazer, seria maravilhoso, seria ótimo. Por quê? Só educador faz? Não, eu acredito que todo mundo deveria fazer, porque é a partir desse conhecimento que a gente começa a entender por que tal criança reage de tal forma, por que o adolescente reage de tal forma, né? Então, seria muito interessante que todo mundo pudesse fazer. Então, né, continuando a minha caminhada, eu tive a oportunidade de me tornar gestora de uma escola do município. A escola na qual eu trabalho hoje tem 730 alunos e desses 730, mais de 100 crianças têm laudo, né? Então, eu convivo diariamente com famílias atípicas, com crianças atípicas, incluindo tanto pessoas com deficiência física como deficiência intelectual. E nesse contato com essas famílias, existe uma palavra, uma necessidade de lidar com essas famílias, que é justamente, próximo slide, por favor, o acolhimento. Eu acho que o acolhimento, se eu pudesse resumir, né, a importância de nós integrarmos essas famílias no nosso meio, nas nossas comunidades, seria acolhimento. E o que é acolher? É receber uma pessoa ou família de forma calorosa, com atenção, compreensão e respeito, criando um ambiente de confiança e segurança. Então, para acolher essas pessoas, não é simplesmente recebê-las. Nós estamos na igreja, nós recebemos a família e está tudo bem, ela está ali, eu estou na minha, ela está na dela, tudo certo. Mas quando a gente fala de acolhimento, a gente fala de um pouco mais, né, de algo mais profundo. Por exemplo, famílias que têm um membro atípico na família, eles têm uma necessidade emocional muito grande. Eles têm medos e inseguranças que nós nem imaginamos. Mães de crianças atípicas, elas já vêm com a carga emocional muito sensibilizada. Então, assim, a gente tem que saber lidar, a gente tem que saber ouvir. Muitas delas chegam na escola sem querer deixar os filhos, e não é diferente aqui na igreja. Muitos pais podem ter receio, por exemplo, de deixar um filho subir para assistir o ensino bíblico infantil. Por quê? Porque a sociedade mostrou para elas que é um ambiente inseguro e de falta de confiança. A realidade é essa. Que meu filho ou minha filha, ele não é aceito em todos os ambientes. Que quando eu levo minha criança para determinados ambientes, nós vamos mais incomodar
do que ser acolhidos. Então, é por isso que muitas famílias atípicas, elas têm certa resistência de permanecer dentro da igreja, justamente por esse pensamento, que a comunidade ela não vai nos aceitar como nós somos. Próximo slide, por favor. Que diferença, então, uma igreja acolhedora faz na vida de uma família atípica? Né? De cara, eu já diria a você toda a diferença do mundo. E eu vou lhe dar um exemplo prático da sua vida. Quando você vai com sua família num restaurante, por exemplo, você quer ser bem atendido ou mal atendido? Bem atendido. Você quer ser bem acolhido ou mal acolhido? Bem acolhido. Do mesmo jeito ocorre com as famílias atípicas. Elas são iguais a nós. Querem ser bem recebidas, querem ser bem acolhidas. Eu mesmo tenho uma filhinha, ela não tem laudo. No entanto, ela tem muita energia. Quem conhece a Aurora sabe que se eu for num ambiente de total silêncio, ela não vai ficar em silêncio. Se eu levar ela para o canto e dizer, você vai ficar sentada no meu lado até terminar o culto, ela não vai fazer isso. E as pessoas têm que compreender que é uma fase da infância dela. Do mesmo jeito, as famílias atípicas, elas têm que ter as pessoas têm que ter essa sensibilidade para compreender que aquela pessoa atípica dentro da família, ela vai apresentar comportamentos diferentes. Ela tem uma rotina diferente, ela tem necessidades diferentes. E nós, enquanto igreja, temos que saber acolhê-la, tá? Pode passar. Quando a igreja acolhe, a palavra de Deus ela traz esperança e amor. Nós vamos ter duas vertentes aí, né? Nós temos uma igreja que acolhe e nós temos uma igreja que pode não acolher, como acontece. Se você tem acesso às redes sociais, você vai ver os absurdos que acontecem, né, em determinadas igrejas, sejam cristãs, católicas ou de outras religiões, de preconceito com famílias atípicas. Então, quando a igreja ela é sensibilizada, conscientizada, ela tem um olhar de Cristo sobre as famílias atípicas, ela consegue abraçá-las, amá-las, acolhê-las, de maneira que as pessoas da família atípica, elas podem ver na palavra de Deus esperança e amor. E isso é extremamente importante. Quem não gosta de ser amado? Não é? Quem não gosta de receber, no momento de tribulação, uma mensagem de esperança? Todos nós gostamos, todos nós precisamos, né, ser recebidos com amor e receber também mensagens de esperança. Muito mais essas famílias, que como eu já disse a vocês, elas têm uma sensibilidade emocional muito forte, muito grande, né? Faz com que a família se sinta pertencente ao corpo de Cristo. Nós iniciamos aqui hoje falando sobre o corpo de Cristo, né, que nós somos diferentes, temos dons diferentes. E essas famílias atípicas, elas querem se sentir pertencentes do nosso meio. Não tem nada pior do que você chegar num ambiente e se sentir por fora, né? Você está ali, mas parece que você não está. Sua vontade é o quê? Pegar suas coisinhas, juntar tudo e ir embora. Porque você não se sente pertencente a esse ambiente. Do mesmo jeito, nós temos que ter esse olhar para as famílias atípicas. Elas precisam se sentir pertencentes ao nosso meio, pertencentes ao corpo de Cristo. Então, a partir do momento que elas passam naquela porta, né, desde os porteiros que recebem, até elas estarem aqui dentro, a maneira que nós nos comunicamos, a maneira que nós olhamos para essa família, a maneira que nós apoiamos, faz toda a diferença na permanência dessas famílias na nossa igreja, no acolhimento. Nas famílias atípicas já existem muitos questionamentos do tipo, o que eu fiz para que isso acontecesse? A gente pensa que não. A gente olha para as famílias atípicas e vê assim, que eles estão muito bem, estão convivendo muito bem com isso. Mas, irmãos, os questionamentos na mente desses pais, dessas famílias, nós nem imaginamos. Todos nós temos conflitos, né, internos e essas famílias, elas também têm seus conflitos. Então, por exemplo, muitas mães, elas se culpam
pelo um filho que tem um laudo. O que foi que eu fiz na minha gestação que chegou até esse ponto, né? É tanto que hoje existem muitos estudos, né? Estão tentando descobrir de onde vêm determinados laudos. Por quê? Porque isso está afetando a sociedade de um jeito que se teve a necessidade de pesquisar sobre o assunto. Por que isso acontece? Né? Qual é o início, qual é o princípio? E ainda não existem estudos finalizados sobre isso, certo? Mas, assim, na mente dessas famílias, dessas mães, desses pais, existem muitos questionamentos. Também existe uma cobrança muito forte. Será que o que eu estou fazendo é suficiente? Será que eu não poderia fazer mais? Será que meu filho ou minha filha não está se desenvolvendo como esperado, porque está faltando alguma coisa? Então, existem muitos questionamentos e nós não estamos aqui para aumentar esses questionamentos. Nós não estamos aqui para fazer essas pessoas refletirem, né, o que elas fizeram para que isso acontecesse. Nós estamos aqui para acolhê-las, para amá-las e para dar uma mensagem de esperança e amor. Próximo slide, por favor. E aí vem um ponto importante, né, um ponto alto no nosso estudo hoje. Pessoas com deficiência não são defeituosas. Prestem atenção nisso. Pessoas com deficiência não são defeituosas, pois elas também expressam a glória de Deus. Quando a gente vê uma pessoa com deficiência, né, automaticamente, gente, é automático na mente da gente. A gente diz assim, o bichinho, né? Chegou alguém numa cadeira, o bichinho. Porque o bichinho. Não, gente, eles não são vítimas. Eles só são pessoas com necessidades diferentes. Eles têm rotinas diferentes. Então, quando nós olhamos para uma pessoa com deficiência, que nós dizemos que ele tem algum defeito, nós estamos dizendo que a obra de Deus não é perfeita. Ontem nós vimos na pregação que tudo que Deus faz é o quê? É bom. Quando ele concluiu sua criação, ele disse que tudo era bom. E sua glória também se expressa em pessoas com deficiência. Então, quando a gente encara pessoas de deficiência como pessoas defeituosas, nós estamos colocando defeito na criação de Deus. Né? Então, nós não podemos encarar pessoas com deficiência como sendo defeituosas, porque elas também expressam a glória de Deus e a sua soberania. Quais são os maiores desafios enfrentados pelas famílias atípicas? Vamos ver. Esses são alguns, não são todos, porque realmente quem conhece a realidade da família atípica são eles. Vamos lá. O primeiro desafio que eles enfrentam é o diagnóstico. E aí tem toda aquela expectativa, né? Eu tenho uma filha, estou gestante, e a partir do momento que a gente sabe que está grávida, a gente já cria uma grande expectativa do que vai ser perfeito, vai ser maravilhoso. E, de repente, né, quando nós concebemos esse filho, essa filha, ou alguém da nossa família, a gente vai percebendo coisas diferentes, desenvolvimentos diferentes. Tem crianças que, de repente, aprendem e começam a desaprender aquilo que aprenderam, começam a falar, de repente não falam mais, começam a se alimentar, depois tem dificuldade. E aí essa busca pelo diagnóstico é algo muito complexo, porque entendam o que eu vou falar, é uma frustração de uma expectativa de algo perfeito. É um sentimento de frustração que eles sentem inicialmente. E aí começa toda aquela luta de busca por respostas, né? Muitas perguntas, muitos questionamentos, muita cobrança. E esse é o primeiro desafio dessas famílias. O segundo desafio é quando o diagnóstico chega. Né? Fui atrás, chegou o meu diagnóstico. E aí nós passamos por um período de aceitação. Muitos estudos, inclusive, relacionam esse período de aceitação com um período de luto, porque muitas famílias não conseguem aceitar que um dos seus membros tem algum tipo de deficiência.
Então, elas levam um tempo para aceitar aquilo, para compreender a situação, né? E para aprender a lidar com aquilo. Não é fácil. Se nós, enquanto sociedade, nós temos que estudar, que nos esmerar, que nos dedicar para aprender a lidar com as famílias, não é diferente. Eles têm que aprender a lidar com as pessoas com deficiência. Então, a aceitação, ela é um momento muito crucial nesse processo das famílias atípicas. Tem também o tratamento, e a busca por tratamento, ela pode ser totalmente exaustiva, porque, infelizmente, no país que nós vivemos, né, nós não temos ainda uma facilitação da busca por esses tratamentos, que geralmente são caros. São custosos, influenciam muito na renda familiar. Então, a busca por tratamentos, ela é exaustiva, ela é cansativa, ela afeta o bolso da família. Então, existem N fatores que fazem com que essa família se sinta frustrada, irritada, né? Não se sinta acolhida em determinados ambientes, né? Existem lutas, né, a respeito disso, e tratamentos pelo SUS e tudo, mas isso ainda não é uma realidade, tá? Temos a luta por direitos. Então, historicamente, irmãos, pessoas com deficiência sempre foram encaradas como marginalizadas da sociedade, né? Nós temos aí professores de história, né, podem falar. Antigamente, pessoas com deficiência eram simplesmente dizimados. Nasciam com deficiência, eram dizimados. Na Idade Média, mais para frente, eles encaravam isso como um castigo divino. Ah, é um castigo de Deus. Então, os bichinhos, né? Era aquela ideia de vitimizar. Vamos colocar eles no nosso meio, mas isso é um castigo divino. Mas já começou ali, né, um período de uma certa inclusão, né? No entanto, se tem essa visão de um castigo divino. E aí, a partir da Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras com Deficiência, que foi em 1975, isso começou a ser repensado. No entanto, hoje em dia, a gente ainda tem muitos desafios pela frente, né, nessa luta por direitos. Então, os pais, eles diariamente têm que estar lutando para os seus filhos terem uma educação de qualidade, terem saúde, terem tratamentos. Então, a luta por direitos também faz com que essas famílias atípicas se cansem, fiquem exaustas emocionalmente e psicologicamente e também sejam afetadas financeiramente. Nós temos a solidão. E aí, famílias atípicas também têm essa questão da solidão, porque muitas delas são abandonadas pelos amigos, por familiares. Por quê? Como elas estão se dedicando totalmente às pessoas atípicas de sua família, elas acabam perdendo um pouco dessas relações. Então, elas param de frequentar determinados ambientes, elas evitam ir em alguns eventos, elas evitam fazer determinadas coisas, justamente sobre esse pensamento. Eu não posso incomodar, né? Eu vou causar um incômodo, eu vou tirar atenção. Quando minha criança ou a pessoa da minha família começar a se movimentar, ela vai chamar atenção, e não é isso que eu quero. Por quê? Porque ainda não existe essa sensibilização, essa conscientização dessa necessidade de acolhimento. Então, eles têm muito esse sentimento de solidão. E, por último, não menos importante, principalmente para o nosso contexto, é o preconceito. Você vai dizer, na igreja não tem preconceito. Será? Né? Será que as igrejas não estão agindo com preconceito? Será que dentro das igrejas não tem pessoas preconceituosas? Tem gente que olha assim, né, com aquela visão, bichinho. Né? Coitada dessa mãe, né? Coitadinha da bichinha, né? Mas o que eles precisam, irmãos, não é pena. Eles precisam do nosso amor, do nosso apoio e de se sentirem acolhidos. Então, o preconceito ele ainda é muito presente, né, em algumas igrejas, e principalmente relacionado às suas necessidades. Por exemplo, vou dar o exemplo, né, de crianças autistas, que é o que eu consigo lembrar agora. Alguns deles têm hipersensibilidade ambiental.
hipersensibilidade de sons, de ruídos. O que para você é normal, para eles é super alto, super incômodo. Então, eles precisam usar um abafadorzinho. E eu já vi relatos de pessoas dizendo que o líder lá na frente simplesmente disse: ei, tire isso do ouvido, porque isso é uma falta de respeito na casa de Deus. Ele não entendeu. Aquela pessoa com deficiência não estava escutando uma música, não. Um sonzinho, não. Ele estava, né, como uma maneira de se adaptar ao ambiente, utilizando um abafador de ruídos. Mas qual é o problema? É a falta de informação. É a falta de conhecimento. E a falta do conhecimento leva ao quê? Ao preconceito. A própria palavra já diz, né? É um pré-conceito. É um conceito prévio daquilo que você não conhece. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, que é adquirindo conhecimento, é um passo importantíssimo para nós incluirmos essas famílias, famílias atípicas. Próximo slide, por favor. E aí é o pensamento de muitas pessoas atípicas. Se a igreja não me aceita, então Deus também não deve me aceitar. Se a igreja ou qualquer ambiente me trata com preconceito, então eu não sou bem aceito aqui. Qual é a probabilidade de uma família atípica que pensa dessa forma permanecer no nosso meio? Quase zero, né? A não ser que ela seja muito resiliente para lidar com essas circunstâncias. Mas, assim, é quase zero. Então, isso fica uma reflexão para nós. A maneira que eu ajo, a maneira que eu lidou com essas famílias atípicas, faz elas permanecerem no nosso meio ou faz elas serem excluídas? Faz elas quererem ir embora, nunca mais voltar? A gente tem que refletir sobre isso enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, tá? Esses pensamentos são muito comuns quando uma família não é bem acolhida na igreja. Existem muitos exemplos disso, especialmente nas redes sociais. E quais são os resultados? Mães e pais adoecidos psicologicamente, emocionalmente, depressão, altos níveis de depressão por não se sentirem acolhidos e pertencentes, suicídio, isso é uma realidade cada vez mais frequente. Se você for fazer um estudo sobre suicídios de pais e mães atípicos, você vai ficar boquiaberto com o tanto de resultados que você vai encontrar. Porque nem todo mundo é resiliente, irmãos. Tem pessoas que são muito fracas emocionalmente. Então, o índice de suicídio tem crescido exponencialmente. Índices de divórcio, e aí é algo que a gente não se atenta, mas, por exemplo, muitas mães são abandonadas por seus cônjuges porque eles não aguentam. Eles não suportam a situação. É uma mãe que tem que abrir mão do trabalho, é uma mãe que tem que abrir mão dos seus estudos, abre mão de si mesmo, às vezes se descuida mesmo, né, de si, e o marido não aguenta. Ele simplesmente diz, não, tá pesado demais para mim, pula fora. E aí essas mães têm que levar essa carga sozinha. Então, os índices de divórcio são muito grandes também em casos de famílias atípicas. Jovens com deficiência que tiram a própria vida por não se sentirem incluídos em qualquer local da sociedade, na escola, num banco que ele vai, numa festa, no encontro de colegas. Então, os jovens, como eles já têm algum entendimento sobre aquilo que está... Porque quando ainda é criança, a gente consegue levar, né, conversar, estar ali perto dos pais, mas quando se torna jovem e adolescente, eles têm muita dificuldade de aceitação também. Eu lembro de um dos casos na escola que o menino, né, descobriu que era autista e você chamasse ele de qualquer coisa, menos dizer que ele tinha autismo, porque para ele era o pior defeito do mundo. Para você ter ideia, na nossa lista de alunos nós tínhamos a identificação, né? Pessoas com deficiência, ele botava bem vermelhinho. Ele dizia, tira isso daí que eu não quero. Aí eu dizia, mas isso é só para a gente entender quem é que está na... Não, mas eu não quero. Não quero, não quero. E o pai foi lá e bateu. Por quê?
Porque ele tem essa dificuldade de aceitação. E a gente tem que entender. Porque se um adulto, em plena consciência, já tem essa dificuldade de aceitação, os jovens e adolescentes, muito mais. Eles estão numa fase de descoberta, de quererem ser aceitos, né? Eles até mudam suas características para serem aceitos em determinadas comunidades. Então, eles têm dificuldade de aceitação. Quando nós não acolhemos esses jovens e esses adolescentes, eles vão, né, ter essa autoimagem negativa e podem sim chegar a tirar a própria vida. Então, nossa responsabilidade com famílias atípicas, irmãos, é muito grande. É muito grande. Também temos a necessidade de cuidados físicos, cuidados psicológicos e cuidados financeiros. Então, quando uma família atípica ela não se sente aceita, ela passa a ter outras necessidades, né? Porque se ela ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus, que é o doador de todas as coisas, é quem nos dá aquilo que nós necessitamos, nos dá a compreensão da sua graça, que nós somos amados, apesar dos nossos defeitos e das nossas dificuldades. Se eles não têm essa compreensão, então, claro que isso vai desencadear em outros problemas, né? Problemas emocionais, problemas psicológicos, problemas financeiros também, porque elas vão procurar em outros lugares, em outras alternativas, uma solução para o seu problema. Então, nossa responsabilidade enquanto igreja é muito grande. Próximo slide, por favor. Então, o que nós, enquanto igreja, podemos fazer? Né? A gente já sabe. Eu quis trazer para vocês um panorama do que acontece nessas famílias, né? Quais são os seus questionamentos, as suas cobranças, quais são as suas maiores dificuldades, os seus maiores desafios de vir para a igreja e permanecer. E agora nós vamos pensar sobre a nossa responsabilidade, né? Então, qual é a nossa responsabilidade enquanto igreja? O que nós, enquanto igreja, podemos fazer? Próximo, por favor. Primeiro, compreender a condição de cada um, né? Então, nós abraçamos essas famílias atípicas, nós recebemos, no entanto, é necessário compreender a condição de cada um. Porque pessoas com deficiência não são todas iguais, elas vão ter especificidades. Muitas vezes, nós temos certa resistência de pesquisar sobre determinada coisa, de nos alinhar a determinado assunto, de nos aprofundar determinadas condições. Então, é necessário, sim, que nós tenhamos esse interesse, que nós pesquisemos mais, que nós procuremos saber, até mesmo numa conversa com esses pais, né? Vamos, né, dar um exemplo, acaba o culto, aí você está ali naquele momento, e você vê aquelas famílias, se você tiver liberdade, você pergunta da condição, e aí, né, está gostando, qual é a sua maior dificuldade, você está precisando de ajuda, você está precisando de alguma coisa, por quê? Porque a gente precisa compreender a condição de cada um. E quando a gente fala de cada um, eu não só estou falando da pessoa com deficiência, não. Porque a gente sabe que eles têm as necessidades diferentes. Mas eu estou falando daquela mãe que chega aqui super sensibilizada. Se ela vem até a casa de Deus, ela está procurando por algo. Ela está procurando um alívio. Ela está procurando uma palavra de esperança. Então, o pai, da mesma maneira, alguém, né, que acompanha essas pessoas está aqui em busca de algo vindo da parte de Deus. Então, a gente precisa compreender a condição tanto dos pais, dos familiares, como também da pessoa com deficiência. E aí, eu vou tratar de um ponto muito importante, que quando a gente compreende a condição de cada um, a gente também tem que olhar como Jesus olharia. Quando a gente olha os evangelhos, né, que a gente lê, eu acho impressionante, que Jesus, ele falava com as pessoas mais improváveis. Mais improváveis. Aquelas pessoas que ninguém queria falar, que ninguém queria tocar, Jesus ia lá, ele não só tocava, como abraçava, né? Ele era uma pessoa realmente revolucionária ao seu tempo, porque aquilo que ninguém queria fazer, ele fazia. E nós temos que ser como Jesus. A gente tem que olhar a pessoa com deficiência, quando ela está chegando, falar com os seus familiares e falar com ela também.
Porque a gente, às vezes, despreza a pessoa com deficiência por achar que ela não entende. Ela não compreende. Mas ela é uma pessoa com necessidades relacionais iguais a nós. Lá na nossa escola, nós temos, no turno da tarde, nós temos 3 cadeirantes. 2 deles são não verbais. Aliás, são 2 cadeirantes e 1 não verbal. Eles não falam. São crianças que têm dificuldade de comer, são crianças que têm dificuldade de falar. Mas quando eu passo, que eu olho para ele, eu digo, boa tarde, fulano, ele sorri. E ele se sente importante, se sente pertencente àquele ambiente. Então, é extremamente importante que a gente entenda que essas pessoas com suas especificidades, elas também são relacionais. Elas sabem quando você está desprezando, falando só com seus familiares, e elas sabem também quando você está acolhendo. Boa noite, seja bem-vindo, fala com ele também. É uma criancinha de 2 anos chegando, fala com a criancinha também, para que ela se sinta pertencente a esse meio, pertencente a esse ambiente. Então, a gente precisa compreender a condição de cada um. Segundo ponto, naturalizar. Por que eu trouxe esse termo? Não é normalizar, certo? Não é. Porque elas são diferentes e elas têm que se sentir acolhidas do jeito que elas são. A gente não vai exigir que elas sejam diferentes para se adequar ao meio em que nós estamos, a igreja, por exemplo. Porque muitas delas simplesmente não vão conseguir. A sua condição intelectual ou física exige que ela tenha um comportamento diferente. Então, por isso que eu não estou falando em normalizar. Eu estou falando em naturalizar. E o que é que eu estou querendo falar com relação a isso? Quando nós naturalizamos famílias atípicas, nós conseguimos integrá-las de um jeito, né, que elas podem ser quem elas são e se sentir amadas e acolhidas. Então, elas não são vítimas. Como eu já disse aqui, o bichinho, né? A bichinha, de repente passa pela porta e você nem fala que é para não incomodar. Não, irmãos. É para ser recebido igual aos demais, é para ser recebido igual a todo mundo, é para ser tratado igual a todo mundo. Claro, com respeito às suas necessidades. Então, naturalizar é necessário. Outra coisa, muita gente, né, até mesmo pais, isso acontece, não ensinam seus filhos, né, por falta de conhecimento, por achar que eles não entendem. Não vou ensinar não, ele não entende mesmo? Não entende? É claro que ele entende. Ele entende do seu modo, a sua maneira, mas ele entende. Eu não vou ensinar a Bíblia não para ele, porque ele não vai compreender. Não vai? O nosso papel é o de quê? É o de ensinar. Mas quem é que convence? O Espírito Santo. Então, você está diminuindo uma função do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo não pode convencer? Sua responsabilidade é ensinar, do Espírito Santo de convencer. Então, assim, essa ideia de que não vou ensinar porque ele não vai entender e não vai aprender, não existe, tá? Nós vamos fazer nossa função. Ensinar, às vezes é necessário adaptar o ensino para determinadas condições, determinadas crianças, determinados jovens, sim, é necessário adaptar, mas de uma maneira que ele entenda, que ele compreenda, que ele saia dali pelo menos com uma sementinha plantada no coração. Essa é a nossa função, essa é a nossa responsabilidade e do Espírito Santo de convencer. Tá? Então, nós temos que ter essa ideia. Primeiro, eles são pessoas relacionais, então vamos tratá-las, né, como pessoas do nosso meio. Elas são pessoas que sim entendem e sim aprendem, mesmo que de uma maneira diferente. Então, vamos ensinar e pedir ao Espírito Santo que faça a sua obra de conhecimento. Ter empatia, proporcionar momentos de escutativa. Aí, irmãos, seria um trabalho social lindo, né, da igreja, quando todo mundo se mobiliza para acolher essas famílias. Por quê? Porque eles precisam de aconselhamento bíblico. Então, de repente, né, um grupo, imagine, né, a gente começa a imaginar, um grupo de pessoas, né, de famílias atípicas, com outras famílias, para conversar,
para dialogar, para que eles possam desabafar sobre aquilo que os aflige, aquilo que os incomoda, sobre os seus questionamentos e ter um aconselhamento bíblico relacionado a isso. Nós também temos o apoio psicológico, aí no nosso meio, na nossa igreja, nós temos pessoas formadas em psicologia. Então, ceder esse apoio psicológico. A gente sabe que um tratamento psicológico hoje não é barato, certo? Não é uma coisa. Eu não estou dizendo barato, irmãos, no sentido, não é de não valer, certo? Eu não estou falando de valor do profissional, não estou falando disso. Eu estou falando que muitas famílias simplesmente não têm condições de pagar uma consulta psicológica. Então, se a igreja tem um profissional que pode fornecer esse apoio psicológico à família atípica, é uma maneira de acolhimento. Nós temos o apoio jurídico, nós também temos pessoas no nosso meio formadas nessa área jurídica. Para você ter um apoio jurídico, você tem que ir atrás de um advogado, você tem que ir atrás de um processo. Isso também custa tempo, custa dinheiro, às vezes uma orientação, né? Uma pessoa que tem conhecimento de causa e diz, vem cá, eu quero te ajudar. Vamos atrás de algum apoio. Na nossa escola nós temos a serviço social, né, a profissional de serviço social, e nós temos a profissional de psicologia. E muitos laudos já foram mediados por eles. Por quê? Porque os pais, muitas vezes, não têm acesso a esse conhecimento, não têm acesso a esse serviço, ficam sofrendo com essa situação sem saber o que fazer, e às vezes tudo que eles precisam é que você abra o caminho e direcione. Então, quem tem um certo conhecimento psicológico, quem tem um certo conhecimento jurídico, pode acolher essas famílias no sentido de dar uma orientação, né, que tenha conhecimento de causa. As rodas de conversa, e aí seria muito interessante também que fosse feito, né, de repente, um dia de roda de conversa para falar sobre temas do nosso cotidiano. Porque, às vezes, meus irmãos, a maior necessidade dessas pessoas é falar. É se abrir. São pessoas fechadas nas suas necessidades e elas precisam se abrir. Elas precisam conversar. Claro que isso não é do dia para a noite, porque a gente sabe, né, que para ter essa liberdade de nos abrir, né, abrir nosso coração, requer tempo. Nós já temos aí, né, a reunião de homens da nossa igreja. É uma oportunidade, né? De repente está ali no estudo falando sobre dificuldades na família e ele se vê ali na liberdade de expor seus questionamentos, né? Na reunião de mulheres que nós temos do mesmo jeito. Então, assim, proporcionar momentos que eles possam dialogar, que eles possam desabafar sobre suas condições, também é uma forma de acolhê-los. Existem já alguns projetos em algumas igrejas que são voltados especificamente para esse grupo das famílias atípicas. E justamente para esses momentos de conversa, tem a salinha, né, das crianças, e aí as crianças ficam livres para que os pais eles possam se ater inteiramente àquilo que está sendo trabalhado ali. E por que isso é importante? Porque muitos pais atípicos, eles vêm para a igreja, mas não conseguem assistir o culto. Porque, por exemplo, manda para a salinha, mas a criança não conseguiu ficar lá, e aí a criança retorna e o pai não fica aqui dentro. Ele tem que ir lá para fora, ele tem que ficar andando, né? Tem a necessidade de ir no banheiro, tem a necessidade de beber água. Então, assim, pensar em estratégias e maneiras que os pais possam ter condições, né, de prestar atenção à mensagem, à palavra de Deus, pelo menos no período que eles estão aqui na igreja, porque já deve ser muito difícil para eles fazer isso em casa. Ter um momento de meditação, de palavra. Então, estratégias que mantenham essas crianças, né, para que os pais possam se ater e prestar atenção aos cultos. É fácil? Não é fácil. Até porque ninguém melhor para lidar com seus filhos do que seus pais. Isso é fato. Tem situações que simplesmente não dá, né? Mas a gente tem que se esforçar nesse sentido, pensando que eles têm essa necessidade da palavra de Deus, eles têm essa necessidade de conhecer a Deus, de ouvir a sua voz. E quando eles estão dentro da igreja, muitas vezes com seus filhos, né, que não conseguem ficar na salinha ou estar em outros ambientes, eles têm essa dificuldade de ouvir. Bom, se eu vou para a igreja e é para estar andando, então eu prefiro ficar onde? Em casa. Não é assim? Então, a gente tem que pensar melhor essas estratégias, né, de manter os pais atentos à palavra, o máximo que der, né, o possível que der,
para que eles possam receber um pouco dessa palavra. Próximo slide, por favor. A próxima forma, né, de amar e acolher essas famílias é conhecer quem é essa família. E isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa, a gente olha, a gente pensa, diz, eu acho que essa é uma família atípica. Tem algum membro da família que tem deficiência, mas fica à base do seu achismo. Então, você não sabe exatamente como lidar com aquilo. Então, é necessário, primeiro, conceder tempo para essa família. Então, exige um tempo para a ambientação. Assim que a família chega na igreja, ela vai ter dificuldade, porque ela vai olhar se ela está sendo bem acolhida, se as pessoas estão incomodadas com a sua presença, se realmente, de fato, ali é um ambiente onde ela possa permanecer. Então, ela vem para conhecer, ela observa o ambiente, como ela é tratada, como seus filhos são tratados. E, a partir dessa percepção, é que ela vai decidir, não, eu posso voltar mais uma vez ou não. Né? E aí, sobre os nossos ombros, uma grande responsabilidade. Também a adaptação do ambiente pode ser necessária, possa ser que seja necessária a adequação do ambiente, né? Como eu já falei. Compreender, uma criança que tem hipersensibilidade sensorial, ela vai precisar utilizar os abafadores, senão ela vai precisar ficar lá no cantinho da igreja. É uma criança que não consegue ir para a salinha, porque o barulho, a gente sabe, né, que as crianças são barulhentas, e ela não consegue ficar lá. E a gente vai entender perfeitamente. A gente não vai chegar nessa família e dizer, mas vamos para a salinha. Não, mas ele não quer, ele não consegue fazer. Mas vamos, é tão bom. Aí isso já gera, assim, na pessoa, aquele constrangimento. Eu tenho que mandar, senão eles não vão parar de falar comigo, né? Mas não, é entender, né? Se a criança se sente bem lá no cantinho da igreja, não quer ir para a salinha, tudo bem. Não tem problema, vamos respeitar a condição dessa família, tá? Rampas de acessibilidade nós já temos, né? No caso de cadeira de rodas, intérprete de Libras, se for o caso de pessoas que, né, o surdo-mudo, formação de professores que nós já tivemos aqui, material didático adequado, entre outros. Então, isso são adaptações que possam ser necessárias dentro da igreja para que essas famílias se sintam acolhidas. O quinto ponto é informar a igreja e estabelecer uma parceria. Veja bem, a família está vindo, mas isso não significa que ela é uma família de banco, certo? Ela pode trabalhar também na igreja. Então, assim, ela veio, se sentiu bem, se sentiu acolhida, viu que aqui é um ambiente para ela, que apesar, né, do barulho, da movimentação, da inquietação, as pessoas não se incomodam, né? Que isso é uma questão que a gente acha simples, mas isso é tão sensitivo, né? Às vezes, por exemplo, nós temos muitos bebês aqui, né? Nós temos bebês. Aí, de repente, a gente está no meio da pregação, aí o bebê... Aí todo mundo olha para aquela mãe. Ela morre. Ela quer colocar a cabeça embaixo do banco para ninguém ver, porque ela está morta de vergonha. Aí você imagina com família atípica, que às vezes são jovens e adolescentes, por exemplo, que precisam andar, precisam caminhar pela igreja, né? Precisam, em determinados momentos, falar e ela não controla o nível da sua voz e fala alto. Não é para estar olhando, não, irmãos. Não precisa, né? Tá os pais ali, tá os familiares que conseguem controlar aquela criança. Então, vamos naturalizar, né? Para que aquela família não se sinta envergonhada, constrangida. Então, a gente precisa conhecer quem são essas famílias, tá? Informar a igreja, estabelecer uma parceria. Então, estamos recebendo uma família atípica, né? Por exemplo, o pastor Luiz, né? Ele, irmãos, estamos recebendo uma família atípica, né? Então, vamos acolhê-los com amor. Você já está entendendo que possam acontecer coisas ali que vão ser incomuns, né, ao culto, mas você tem que naturalizar. Você não precisa estar prestando atenção em tudo que está acontecendo, não. Preste atenção no que é importante, que é a palavra do pastor, né, que é o louvor. A criança chorou.
a criança falou alto, a criança está com um brinquedo que chacoalha. Deixa os pais, o familiar cuidar da criança, né? Não vamos envergonhar e constranger essas famílias, tá bom? A família atípica também pode ajudar no desenvolvimento de um processo inclusivo. E aí, né, nós não podemos isentar essa família atípica de trabalhar na igreja, porque ela tem suas capacidades, ela tem o seu conhecimento, assim como o corpo de Cristo, ela também tem os seus dons. E por que não? Uma família atípica não pode começar um trabalho inclusivo dentro da igreja, de informação, né? De fazer os irmãos compreenderem a condição do seu familiar, né? Da pessoa atípica da sua família. Isso é muito importante, irmãos. Eu estou aqui falando, né, de algumas experiências que eu tive na vida, mas ninguém falaria melhor do que uma pessoa de uma família atípica. Porque ela convive com a pessoa atípica 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ela sabe exatamente como é que ela vai agir, como é que a gente tem que reagir, de que maneira ela vai se sentir bem, de que maneira ela vai se sentir mal. Então, a família atípica, ela também pode iniciar um processo inclusivo dentro da igreja, principalmente de informação, conscientização e sensibilização. Tá? Então, nós não podemos excluir esses irmãos, né? Sempre que possível, chamá-los, né? Até mesmo uma roda de conversa. Irmã, você pode dar uma palavra sobre isso, né? Falar sobre isso, nos elucidar. É muito importante, né? Então, fazê-los pertencentes e também trabalhar para o reino. Isso é muito importante. E o sexto, né, é o amor. Né? Ele deveria estar lá no início, não é isso? Mas eu quero fechar com amor porque se a gente tentar fazer tudo isso e não for com amor, nós não vamos conseguir fazer isso de maneira efetiva, tá? A gente pode fazer isso bem, a gente pode fazer isso até com técnica, mas se não tiver amor, essas pessoas elas não vão se sentir acolhidas, elas vão se sentir recebidas, mas integradas e acolhidas, não. Para acolhê-las de verdade é necessário que nós a amemos. E aí eu quero que você abra comigo Romanos 12, 9 e 10. Diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal, amor de irmãos. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Né? Então, de acordo com os nossos dons, com aquilo que Deus nos deu, você não tem noção de quanto um sorriso para uma família atípica possa fazer com que ela permaneça na igreja. Um sorriso. Chegou, seja bem-vindo, tudo bem, como é que vai? E aí ela já sente assim, poxa, aqui fui bem recebida. E ela tem vontade de voltar de novo. Então, a gente precisa amar, sobretudo, apesar das nossas diferenças, entendendo que pessoas com deficiência não são defeituosas, elas também expressam a glória de Deus. Nós estamos aqui para amá-las e acolhê-las e não para julgá-las, tá? E em terceiro lugar, fazer o nosso papel, que é amar. A igreja ela não deve ser reconhecida pelo seu amor, então amemos uns aos outros, independente das nossas diferenças. Próximo slide, por favor, para a gente encerrar. E aí eu gostaria que todos nós lêssemos juntos 1 João 4, 7 e 8. Vamos lá? Amém. Era isso que eu tinha para trazer hoje, né? Eu espero que fique na nossa mente, né, a responsabilidade de nós, enquanto igreja, de acolhermos e amarmos todos aqueles que vêm até nós. Amém, irmãos?
Vem cá, minha santa. Uma pequena lembrança para nossa irmã Marisa. A igreja foi abençoada, diga amém. Deus abençoe. Louvamos a Deus pela vida da nossa irmã, pela palestra tão enriquecedora que nos foi trazida nessa manhã, e que a gente possa refletir sobre tudo isso que ouvimos e buscar meios, estratégias de aplicarmos isso. Já avançamos muito nesse sentido, mas precisamos ir mais longe ainda, né? Como a irmã bem colocou, nós temos um desafio claro. Distintas famílias em nosso meio já, não famílias que vão chegar, famílias que já estão aqui, que lidam com realidades como essa. E elas precisam sentir na prática o nosso tema, o nosso lema de igreja, que é amar e servir. Então a gente tem que amar e servir essas famílias também. Tem um exemplo, eu sempre gosto de lembrá-lo, quando a gente escuta e reflete sobre isso. Quer fazer pergunta? Quer comentar? Cadê o microfone? Cadê? O microfone vai chegar ali no nosso irmão Alisson. Eu esqueci de dizer, né, que podia interagir, né? Se alguém tem alguma pergunta para a Marisa? Tem? Então venha para cá, Marisa, que tem perguntas para você. Sua participação não acabou, não. Mas a gente está dentro do horário ainda, né? Estamos no horário, a gente está sendo edificado. Graça e conhecimento é isso, amém? Alisson, depois nossa irmã Cristiane, depois Débora, mais alguém? Então essas pessoas, e aí depois, antes do final, a gente vai cantar um hino para recolher a oferta da escola dominical, tá certo? Bom dia, irmãos, a paz para todos. Primeiramente, eu queria dar os parabéns, né, para a Marisa. Foi incrível a sua palestra. Por mim, se ela não tivesse ficado, não sei se está gravada, né, isso deveria ficar como material aqui para ser passado para outras famílias, porque eu queria agora dar para vocês meu ponto de vista como uma pessoa deficiente, né? E aí eu fiquei muito feliz. Você não sabe quando eu fiquei feliz com esse tema sendo tratado aqui na igreja, porque a pessoa com algum tipo de deficiência, ela sempre é uma pessoa que ela é vista com com um olhar diferente. Ele sempre vai ser diferente, certo? E para ele ser, falando como experiência, né? Então, quando às vezes a pessoa olha para uma pessoa diferente, ela sempre olha a deficiência, né? Então, aquela pessoa não é perfeita. Mas essa não é verdade, você foi muito feliz nas palavras que você falar, né? Então, hoje eu sou uma pessoa com quase 40 anos, e eu tenho minha família abençoada, sou estabilizado financeiramente, mas às vezes eu me sinto um pouco inseguro. Você vê, uma pessoa com quase 40 anos, sendo inseguro por causa de uma deficiência boba, né, que eu tenho a agenesia da mão esquerda, né? Mas mesmo assim, quando você chega num canto que a sua deficiência ela é apontada, isso é difícil para a pessoa, e você se sente realmente meio que excomungado daquele ambiente, né? E aí eu fico feliz por isso, né? E eu chamo a igreja para debater mais sobre esse tema, né? Por exemplo, a gente está num projeto, desenvolveu um software para a igreja, já vi que há necessidade também desse tema. Por exemplo, na hora que uma família chega na igreja, eu acho que um dos setores mais importantes é o setor que está lá na porta. Primeiro, ele tem que identificar se essa família tem, né? Porque quando a gente vai fazer um concurso, a gente vai fazer qualquer tipo de projeto, lá eles perguntam, tem algum problema, né? Tem alguma deficiência? Então a igreja ela deve ser ciente disso, até mesmo para poder tratar, né? E a capacitação dos membros é uma coisa que eu acho que aqui a gente não pode dar vacilo, né? Porque quando todos conhecem, olha a qualidade da palestra que a gente teve hoje, é muita coisa que eu estou na área, mas nem lembrava mais disso. Então sempre essa reciclagem fica aqui para os irmãos. E no mais, eu fico muito feliz desse tema ter sido tratado aqui, e eu queria também contar a experiência que eu tenho um irmão, ele é autista, é o Danielzinho. E aí no início eu chamava a minha madrasta para vir para a igreja, né? E olha só, e ela dizia, mas eu vou para lá, mas como? Ela não está aqui, né? Perdoe a ausência, mas ela sempre dizia, como é que eu vou ficar lá? Eu não vou conseguir assistir o culto, não vou participar do culto. E isso era uma dificuldade que ela tinha. Hoje ela vem, você vê que o meu pai está aqui, né? E de vez em quando ele está aqui com ele, mas é um pouco difícil. Eu estou com meus 2 irmãos e ele não está aqui hoje. E um dos problemas também deve ser sido isso, né? Então fica aqui, né, como a gente vai pensar para poder resolver esse tipo de situação, né? Qual é a capacidade de um professor que tem para ele dar algum tipo de atividade que sejam acolhedoras para esse tipo de crianças, né? Para que os pais se sintam um pouco aliviados, né? Pelo menos naquelas 2 horinhas, que são as 2 horas que estão aqui no culto. E no mais, parabéns para todos aí pelo tema.
Eu estou muito feliz. Primeiro porque eu estudei com Marbeme, sua mãe, e aqui lembrava das nossas aventuras lá na escola, o quanto ela era comunicativa, e hoje ver a filha dela trazendo uma palestra como essa é muito emocionante, é muito gostoso, né? E eu queria falar sobre um ponto que você falou, sobre a naturalidade. Eu tenho um primo, ele é deficiente visual, evangélico, desde pequenininho criado na igreja, e a nossa família sempre o apoiava na questão da mobilidade, porque ele não enxerga de forma nenhuma em um dos olhos, né? Um dos olhos ele não tem visão nenhuma, e o outro ele tem só 20%. E um grupo de médicos da igreja dele, ele é músico, eles se reuniram e deram essa cirurgia para que pudesse potencializar um pouquinho o outro olho que ele enxerga. Mas, assim, ele é uma pessoa abençoada, como Alisson, tem um potencial, se comunica muito bem como ele, é um privilegiado, hoje ele tem 3 concursos públicos, passa em primeiro lugar, tem um potencial, Deus o abençoa muito nessa área. E ele é muito fácil, muito acessível. Você conversa com ele, a primeira vez que você conversa, você já se torna amigo dele. Ele é uma pessoa muito bonita e algumas coisas ele fala com a gente. E uma das vezes ele falou sobre um culto que ele foi convidado, louvou, canta muito bem, toca divinamente. E o culto estava sendo uma bênção. No final do culto, o pastor disse: irmãos, nosso irmão que esteve aqui é uma bênção, mas eu esqueci de dizer que ele é deficiente visual. Não precisava dizer isso, não é? O que eu quero dizer para nós nessa manhã, trazer esse exemplo de meu primo, é que nós precisamos ver as pessoas além das suas dificuldades. Não fique mencionando, não fique enfatizando, não fique ferindo. Veja o que Deus tem feito na vida daquela pessoa e glorifique a Deus com as suas atitudes. A nobreza sua vai ajudar com que aquela pessoa se sinta feliz, aceita e que não precise de forma nenhuma se sentir desconfortável, principalmente aqui no reino de Deus. Porque às vezes essas pessoas são melhores aceitas lá fora do que no nosso meio. Então tenhamos maturidade com uma palestra maravilhosa como essa, que a gente procure a cada dia se melhorar como ser humano, para que a gente lide com essas pessoas para além da sua situação, para além da sua dificuldade. Amém. Parabenizar a Marissa, né? Que já o pastor já fez esse trabalho, eu acho que o ano passado, né? E foi uma bênção a sua palestra. Mas eu acrescentaria, na parte de informar, o trabalho com as crianças, porque é muito importante, né? A gente, principalmente porque eles estão começando agora, é tudo muito novo, então eles precisam aprender para não errar, não é isso? E principalmente pelo convívio deles na escola, porque é onde mais acontece os bullying, não é isso? Então, assim, quando a gente ensina, principalmente nós como famílias, independente se você tem filho atípico ou não, mas para que a gente ensine essas diferenças para eles. Ontem, quando a Aurora estava lá brincando com as meninas, aí teve uma que chegou para mim e disse: ela é autista, mas ela não sabe, ela não entende, né? Então, nós também temos esse dever, né? Tanto dentro de casa, e agora também eu estou ajudando no departamento infantil, e nós como professoras, passar essas informações, que isso se torne rotina, não só uma vez, mas que a gente sempre esteja ensinando para eles as diferenças, o que é cada coisa, o que é a síndrome de Down, as características,
o comportamento, né? Como é que aquela criança. Também os autistas, criança com TDAH. Então, assim, é bem importante que a gente, como pais e como professoras lá, a gente sempre faça isso, aproveitando até às vezes algum tema, né, que a gente está passando para eles, se a gente puder inserir alguma coisa em relação a essas diferenças, para que eles sempre estejam aprendendo, porque também eles talvez, aliás, com certeza eles vão ensinar a outras crianças até na escola. Não, ele é assim porque isso, porque aquilo, porque ele é diferente. Então eu acho que é bem importante para que a gente entre nessa rotina também. É interessante, né, o que Débora falou. Obrigada, gente, pela participação. Todos vocês só têm a acrescentar, né? E Débora, ela sabe, né, com propriedade do que ela está falando. Tem um livrinho da Fiel. Eu não quero errar o título, mas eu tenho quase certeza que é assim, Deus me fez especial. Não é esse? Eu leio para a Aurora, ela fica encantada. Porque é importante trabalhar isso no Ministério Infantil? Porque essa conscientização, essa sensibilização tem que começar das crianças, né? As crianças, naturalmente, elas têm a tendência de se associar com aquelas que parecem com elas. Eu digo isso porque a Aurora, ontem mesmo peguei ela, né? Elas querem excluir o amiguinho, né? Ah, você não vai brincar comigo, só quem vai brincar comigo é fulano, cicrano, beltrano. Por quê? Porque muitas vezes não entende essa necessidade de respeitar as diferenças. Então, assim, eu sempre estou lendo para ela, eu sei que ela é muito criança, mas ela entende. Ela entende. Então, o livrinho, ele é bem bonitinho. Se pudesse trabalhar até no Ministério... Eu não sei se foi comprado. Foi comprado, não foi? Ele é excelente. É um tema bom de trabalhar, né? Deus me fez especial. Ele trata de crianças com deficiência. Tem um cadeirante, tem um autista, tem uma criança de baixa visão. E, no final, a conclusão é que Deus nos fez para a sua glória, independente das nossas diferenças e das nossas deficiências. Então, assim, você ir trabalhando isso na mente da criança, lá na frente nós já temos uma igreja consciente e sensibilizada. Então, há importância, sim, de trabalhar isso no Ministério Infantil, de informá-las, né? Claro que elas não vão ter aquela visão que nós temos, né, complexa das coisas, mas informar. Olha, Clara, né? Dá um exemplo, né? Clara é autista, gente. E ela possa ser que em algum momento aqui ela grite e está tudo bem. É porque quando ela grita, ela precisa expressar a alegria que ela tem. E você vai explicar à criança que aquilo é normal. Para que ela não fique, fulano, não grita. Olha, tia, ela está gritando. Então, assim, são coisas pequenas que também vão acolhendo, né? Que também vão se sentindo, aquela criança ou mesmo a pessoa atípica, fazer com que ela se sinta amada, apesar das suas necessidades, né, diferentes. Então, muito bom, né? Branca. A gente teve uma experiência, né, com o Alisson. Esse livro me ajudou bastante. Minha filha, ela não tem diagnóstico, mas ela faz terapia. E quando foi o ano passado na EBF, ela percebeu que Alisson não tinha mão. E ela ficou desesperada. Eu não sei explicar, porque o que passa na cabeça da criança. Então, ela tinha crises de choro e assim, às vezes a igreja não entende, né? Ela se desesperava, porque ela não entendia na cabeça dela que é uma pessoa que não tinha uma mão. E eu fiquei aflita. Primeiro eu fiquei com vergonha. Eu sou sincera a dizer, eu acho que eu nunca disse isso a ele. Eu ficava com vergonha quando ela começava a chorar e eu fazia, meu Deus, o que será que passa na cabeça de Alisson? Eu ficava constrangida, com vergonha, e Marisa sabe disso porque eu pedi ajuda a ela. E Marisa me indicou esse livro. Nesse mesmo período, a gente foi para a neuropediatra que acompanhava ela, eu passei para a psicóloga e a gente começou a trabalhar. E aí a gente começou a mostrar, olha, Alisson não tem a mão, mas olha como ele toca lindo. Deus, ele deu esse dom a Alisson, olha que coisa linda. Ele toca justamente com a mão que não, com o braço que ele não tem a mão. E ela começou a observar. E lá na terapia, as meninas começaram a levar, principalmente a psicóloga, ela ter contato com outras crianças que ela nunca tinha observado. Que tinha crianças que não via,
que tinha criança que não escutava. E nesse dia ela levou, eu me lembro que ela fez uma terapia, eu acho que foi junto com outra criança. E a menina não via e nem falava, entendeu? Isso foi muito importante para ela. Hoje em dia, glória a Deus, esse livro me ajudou. Alisson, com a paciência dele também, vinha, chegava perto dela. E hoje em dia, graças a Deus, ela passa por Alisson, corre e não tem mais medo, ela compreendeu. E eu concordo completamente com Débora. Às vezes a gente não passa isso para os nossos filhos, né? E às vezes o nosso filho, quando chega um pessoal na igreja, às vezes ele fica meio retraído de dizer também o diagnóstico. A gente percebe na criança, mas o pai fica meio temeroso de falar. E assim, é importante que a gente trabalhe isso com as crianças, mostrar as diferenças, né? Porque, como eu estou dizendo, eu passei uma experiência, uma prova disso. Na cabeça deles a gente não sabe o que é que passa, está tudo em informação, né? E é muito importante, né, que isso aconteça. Eu vou passar para a Natália, que ela quer perguntar uma coisa. Rapidinho. E falando agora sobre o lado dos pais que têm criança atípica, né? Como eles se sentem recebidos na igreja. Davi recebeu o laudo, né, de autismo com 4 anos, na época que a gente morava em João Pessoa ainda. E na época a gente fazia parte da igreja presbiteriana lá, e até relatei para o pastor da nossa angústia, que quando a gente relatou lá ao pastor, ele simplesmente marcou comigo na minha casa e fez o complô na minha cabeça, dizendo que isso era coisa da minha cabeça. Olhou para mim e fez, esses calçados que está arrumado, foi ele que arrumou? Eu disse, não, fui eu. Até eu fico contando os tijolos da minha casa. Então, assim, começou a botar na minha cabeça que isso não existia. E a gente ficou muito desassistido, né? Continuamos frequentando, mas ficamos muito tristes, porque nós não tivemos apoio e continuamos indo. E por um conselho que nós tivemos lá, né? Aí falaram assim, olha, é muito triste vocês continuarem essa situação, porque sempre que vocês precisarem de compreensão com ele, vocês não vão ter, né? Davi, ele é super dotado, ele tem o que chamavam do Asperger, mas ele é caracterizado como autismo nível 1. Então, ao chegar aqui, eu conversei com o pastor, foi na primeira vez que a gente veio de manhã, o pastor super conversou com a gente, nos deu vários conselhos, e o que acontece é o seguinte, né? Davi, ele precisa de medicação para dormir. Se ele não tomar melatonina, ele não dorme. E para vir à noite, ele precisa tomar de tarde. Então, quando ele acorda muito sonolento. Para vir para o culto à noite, é muito estressante, é muito desgastante. Então, quando a gente chega muito atrasado, e a gente chega com a vontade, de, às vezes, não ter vindo, com o estresse, com o cansaço e com dor de cabeça. Mas a gente vem. Então, de fato, o cansaço mental, o desgaste emocional dos pais é muito grande. A gente às vezes não imagina como aquele pai com aquela mãe chegou. Então, a gente olha para Davi e vê, aquela criança não tem, não parece. Mas sai de casa, quer pegar o carrinho, quer pegar não sei o quê, mas isso, aquilo, outro, eu não quero essa roupa, eu quero a outra roupa, tem que ajustar meu cabelo está troncho, eu não quero escovar os dentes, eu quero comer pão. Eu disse, tem que comer agora, eu não quero, vamos sair, mas eu quero comer o pão, então vai comer no carro, eu não quero comer no carro. É um estresse, é um desgaste muito grande, né? O perfeccionismo, o hiperfoco. Então, tudo isso afeta a família inteira, a rotina da família inteira, né? Então, de fato, o acolher a família, que foi uma das coisas que você falou, às vezes a pessoa não percebe o que acontece na família, o porquê aquela família chega atrasada. Então, a gente sempre chega, mesmo atrasado, a gente vai lá para frente, porque lá na frente tem menos coisas para distrair ele. E ele consegue focar no púlpito, consegue focar na bateria, nos instrumentos. E se ficar aqui atrás, ele vai observar tudo que está aqui atrás. Então, a gente como corpo, de fato, o acolher a família, isso é muito importante. Muito bom, irmãos. Veja que a igreja precisa refletir sobre o que de fato ela vive, né? E vivemos isso e precisamos sim lidar com isso. Que Deus nos dê graça para nós aplicarmos tudo isso que nós ouvimos aqui, né? E possamos ser uma igreja que abraça, que acolhe, que ama
e que inclui as pessoas de fato e de verdade. Eu creio que pelos testemunhos que vocês ouviram aqui, nós temos conseguido fazer a lição de casa. Então vamos aprimorar isso mais ainda. Eu adoro a maneira como o Alisson lida, né, com a deficiência dele. Uma vez eu estava do lado dele, você vai lembrar disso, mas foi espontâneo, não foi de propósito não. Aí teve uma apresentação aqui, eu achei tão bonito, eu falei, vamos puxar uma salva de palmas? Aí ele disse, você está de brincadeira comigo, né? Mas aí ele deu uma risada e foi maravilhoso. Então, né? Mas você vê, toca divinamente. Eu nunca tinha encontrado um guitarrista tão maravilhoso que nem o Alisson. Então, louvado seja Deus por isso. Amém?